O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, filhos. Curva a tua cabeça. Pede a nosso Senhor que fale ao teu coração. Jesus, nós estamos aqui para te escutar. Fala, Senhor. Fala ao nosso interior. Fala a palavra, Senhor, para nos despertar para ti. Fala a palavra, Senhor, para nos transformar. Ajuda-nos, Senhor. Fica conosco, Senhor. E assim como o Senhor dirigiu, o Senhor falou aos discípulos de Emaús, também fale ao nosso coração hoje. Faz o nosso coração, Senhor, se aquecer ouvindo a tua palavra. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Teu sou, Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, Teu sou, Teu sou, Teu sou, Teu sou. Quando de joelhos te olho, quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha pequenez. Que posso dar-te eu, só meu ser, Teu sou, Teu sou. Canta junto. Toma minhas mãos, toma as minhas mãos,
mãos te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Irmãos, hoje nós temos a figura de duas viúvas na liturgia. A primeira leitura de hoje do livro dos Reis nos conta que o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, a princesa fenícia casada com Acás. Como essa mulher ela era de origem pagã, ela levou um culto pagão para Israel, chamado o culto a Baal Astarté. Ela era uma deusa da fertilidade, uma falsa deusa. Os templos tinham prostitutas sagradas e as pessoas se deitavam com as prostitutas para que tivessem sucesso na agricultura ou, sei lá, até mesmo fertilidade na sua vida. Este culto a Baal Astarté, esse ídolo, falso ídolo, foi condenado por Deus. E Deus usou quem para condenar? Deus sempre usa de homens para falar com seu povo. Deus então usou do profeta Elias para isso. Elias desafiou esses profetas falsos, colocou eles todos juntos e desafiou, e disse que quem perdesse aquele desafio teria que ser passado à espada. Isso aconteceu porque nós servimos ao Deus verdadeiro, ao mesmo Deus do profeta Elias. Então eles foram degolados, esses falsos profetas. Jezabel então, com ódio, começou a perseguir o profeta Elias. Então Elias saiu e ele chegou a uma cidade chamada Sarepta, uma região pagã também. Lá avistou uma viúva. Então vejam, ele acaba encontrando essa viúva, e quando ele chega lá para falar com a viúva, ele diz assim: mulher, me dá um pouco de água. E ela sai para buscar água. Quando ela sai, ele diz assim: me dá um pouco de farinha, faz um pão para mim. E aí ela diz assim: meu senhor, eu não tenho mais nada, eu só tinha um restinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um pão. Eu e meu filho íamos comer e depois íamos esperar a morte. E aí o profeta Elias diz, da parte de Deus, lança uma profecia sobre eles, dizendo assim: não faltará a farinha e o azeite não se acabará. Veja o que Deus queria dizer ali: enquanto você favorecer um servo de Deus, a bênção de Deus não faltará na tua vida. De fato, a palavra de Deus disse que enquanto o profeta esteve lá, não faltou farinha e o azeite não acabou, a farinha da vasilha não acabou. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é generoso, um Deus que gosta de abençoar. Mas qual é o tamanho da nossa generosidade? A generosidade de Deus é tamanha que o Senhor tem bênçãos abundantes para derramar em nossa vida, e Ele derrama. Não falta a bênção de Deus para a tua vida, é verdade ou não é? A inteligência foi Deus que te deu, o conhecimento foi Deus que te deu, a saúde é Deus que te dá, a força para enfrentar cada dia é o Senhor que te dá, a chuva que cai e molha a terra é o Senhor quem nos dá, o sol que brilha para nos aquecer é o Senhor quem nos dá. Ele é abundante de bênçãos e Ele quer derramar abundância de bênçãos sobre nós. Mas e você? É generoso? Depois nós temos uma outra figura no evangelho de hoje. Estão acordados, sim ou não? É isso mesmo. No evangelho de hoje, Jesus estava no templo e Ele olhava para os fariseus.
Gente, vocês já viram pessoas que gostam de se aparecer? Faz de tudo para estar à frente dos outros, é verdade ou não é? Vocês já viram que esse povo conta, fala demais? E aí quando vai começar a conversar, tudo eles são os melhores, é verdade ou não é? O cara quer saber falar de tudo, o cara entende tudo, é sempre assim. Procura estar próximo de pessoas, chega dizendo que é amigo de fulano, de cicrano e não conhece ninguém. Veja, os fariseus eram desse jeito. Eles gostavam de estar à frente de tudo, gostavam de se sentar nos primeiros lugares, chamavam a atenção com as suas roupas. E Jesus falava que eles eram pessoas que pagavam de santinhos, mas que, por exemplo, tiravam o dinheiro das viúvas, que, por exemplo, não ajudavam seus pais na velhice. E nosso Senhor questionava isso, falando contra a hipocrisia. E eu já vou começar dizendo, um cristão não pode ser hipócrita. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é hipócrita? Você está vivendo uma fé de aparência? Será que a hipocrisia tem espaço no teu coração? E aí nosso Senhor então vê que chega uma mulher, e ele estava na frente daqueles que levavam ofertas para o templo. As ofertas do templo, gente, só para vocês entenderem, tá? Para não sair aqui sem entender. Elas podiam ser animais, elas podiam ser moedas. Vejam, Nossa Senhora apresentou no templo 2 pombinhos, não é? Porque era pobre. Da oferta de animais, 2 pombinhos eram a oferta mais pobre. Mas chega uma viúva e ela vai lá no cofre do templo e ela entrega o quê? O que ela entregou? Quanto? Quanto valia essas moedas? Era como se fosse... Na nossa moeda hoje, centavo antigamente a gente juntava, valia alguma coisa, não é verdade? Hoje centavo vale alguma coisa, gente? É como se fosse centavos. O que ela foi ofertar no templo? 2 centavos, se a gente trouxer para hoje. E sabe o que é impressionante? Jesus fica admirado, e ele chama a atenção dos discípulos e ele diz assim: olha, sabe a oferta dessa mulher? Muitos ofertaram grandes quantias de valor, mas essa mulher ofertou muito mais. Porque ela não ofertou uma parte do que ela tinha, ela não ofertou do que estava sobrando, ela deu tudo o que ela tinha. Vamos lá para a mensagem de hoje. Deus, Ele derrama tudo, toda sorte de bênção sobre nós. Gente, eu tenho uma experiência de vida na paróquia Santo Antônio de Pádua, onde eu passei, e também na Perpétuo Socorro. Eu sempre ajudei muitos pobres. Na pandemia nós chegamos a ajudar 1.600 famílias. 1.600. E sabe o que acontecia? Tanto mais a gente ajudava, tanto mais a gente recebia. Roupas que dávamos para os pobres, quanto mais a gente dava, tanto mais a gente recebia. Enquanto eu estive na paróquia, eu pude ajudar, graças a Deus, muitas famílias. E graças a Deus a paróquia sempre foi uma paróquia onde foi abundante, onde nós podíamos ser generosos com outras paróquias, ajudamos paróquias. Na Santo Antônio, uma paróquia que era mais pobre, nunca faltou o sustento da paróquia e nunca faltou a ajuda aos pobres. Sabe, eu quero te questionar, porque muitas vezes nós, quando chegamos na igreja e quando nós vamos ofertar para Deus, devolver para Deus o que Ele nos dá, sabe o que acontece? Por muitas vezes a gente olha na carteira e a gente vê a menor nota que tem, e às vezes quando está marido e mulher, um chama a atenção do outro porque alguém está querendo dar uma nota maior.
Nós somos suvinos, e quando não existe generosidade da nossa parte, também não existe, nós não vamos receber generosidade da parte de Deus. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos o quanto Deus é generoso com nossa vida. Se reconhecêssemos o quanto Deus é generoso, que tudo que nós temos vem dele, nós deveríamos saber que Ele dá com abundância, Ele não segura nada, Ele derrama as bênçãos, Ele tem o desejo de abençoar você. E se você não é generoso com Deus, como você vai querer receber generosidade? É feliz aquele que dá com alegria, diz a palavra de Deus. Está entendendo, filho? Às vezes você, quando oferta, você pensa que você está dando para mim ou simplesmente para a igreja. Não, você está demonstrando a tua generosidade com Deus. Quem faz a experiência do dízimo aqui sabe como Deus derrama graças abundantes quando você devolve o dízimo na casa do Senhor. É verdade ou não é? Deus é generoso. E ainda tem os membros de pastoral que dizem assim: ah, mas eu já venho aqui, eu entrego a minha vida, eu não preciso entregar o dízimo. Não, filho, daqui a pouco você vai entender. Sabe, a tua vida de fato ela deve ser entregue ao Senhor, porque se o Senhor não te desse o sopro da vida, você não seria nada. Nós temos que agradecer a Deus, porque se nós estamos vivos, é porque o sopro de vida do Senhor está em nós. Seja generoso, não suvino. A palavra de Deus vai dizer que quando nós damos com alegria, o Senhor há de encher os nossos celeiros. As bênçãos de Deus recairão sobre nossa vida. Eu quero contar uma experiência de vida. Quando eu fui para o seminário, eu tinha uma preocupação. A minha mãe está aqui. Minha mãe tem 76 anos. 74. Eu fui generoso. 74 anos. E o meu pai tem 88, mãe? 89. Qual era a minha preocupação? Eu tinha medo de que eles não tivessem um sustento para a vida deles. E eu disse assim: eu vou entregar a minha vida para Jesus. E eu falei isso para ele. Falei: Senhor, eu vou cuidar dos teus, mas cuida dos meus, Jesus. Cuida dos meus. Eu fui o último filho a sair de casa. Eu sou o caçula. E eu fui nessa certeza: se eu estou dando o meu tudo para Jesus, a oferta não era de uma parte, era tudo, a minha vida, o meu fazer, o meu falar, o meu olhar, o meu respirar, tudo eu queria que fosse de Deus. Eu disse: Senhor, se eu estou te dando tudo, eu sei que não vai faltar a tua provisão na minha casa. Sabe por quê? Certa vez Jesus disse para os discípulos: prestem atenção, quem deixar tudo por minha causa, pai, mãe, irmão, irmã, tudo, eu vou dar 100 vezes mais nesta terra, e além de tudo, eu vou dar a vida eterna. Então escuta, Deus nunca permitiu que faltasse nada para minha mãe. Às vezes, sabe, os cuidados necessários, quando ela caiu, quebrou a perna, sabe, Deus foi tão generoso, levou ela para a sala de cirurgia, concedeu a graça da saúde, foi uma coisa inexplicável. Nunca faltou a provisão de vida, porque eu fiz a experiência de entregar tudo para Deus. Faça essa experiência. Faça a experiência de ser generoso, para ver se as bênçãos abundantes de Deus não cairão na tua vida. Depois Jesus então ficou observando aquela entrega de vida. E eu quero dizer uma coisa: quanto você já entregou para o Senhor da tua vida? Quanto? O que acontece hoje é que os católicos vêm na missa, mas aí quando tem coisas que tocam a gente, que doem na gente, a gente diz assim: não, isso aí é coisa do Papa, isso aí é coisa do padre, eu não vou seguir isso não. Quer ver uma coisa? Nós somos católicos até tocar na nossa sexualidade. É verdade ou não é?
Quando toca dizendo para não usar anticoncepcional, para não usar camisinha, quando toca dizendo para os jovens serem virgens antes do casamento, aí a gente não quer. Nossa, a igreja é muito retrógrada. Essa semana teve um escândalo de um padre aí. A gente fica triste, a gente lamenta, mas não são todos os padres que são iguais. Os padres santos não podem pagar por aqueles que escandalizam. E outra coisa, eu vou dizer para vocês, não é o fato de um cair no pecado que nós temos que cair também. Estou certo ou errado? Depois eu vou dizer uma coisa. Não tem, desculpa Caco, não tem médico pecador? Sim ou não? Tem médico que dá escândalo? Tem advogado que dá escândalo? Tem juiz da Suprema Corte que dá escândalo? Tem presidente que dá escândalo? Ninguém é melhor que ninguém. Tem jornalista que dá escândalo? Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode apontar nada para o outro. Então o que eu estou querendo dizer é para você: não desista de ser de Deus por conta do escândalo dos outros. Nós não podemos viver um cristianismo que a gente diz, olha, até aqui eu sou de Jesus, né? Desculpem que eu vou falar, mas a gente é assim, até aqui eu sou de Jesus, daqui para baixo eu não sou mais. Isso é uma pouca vergonha. Nós estamos vivendo imoralidade. Se você quer ser de Jesus, seja todo de Jesus. Se é para viver a palavra, viva totalmente a palavra. Se é para viver os mandamentos, viva totalmente os mandamentos. Nosso Senhor não quer uma pessoa, não quer partes de uma pessoa. Nosso Senhor quer tudo. Por isso Ele disse que a oferta da viúva não era aquilo que sobrava, mas era tudo que ela tinha. Até quando você vai ser de Deus em partes? Lembra o que Jesus falou para Santa Faustina? Faustina, Faustina, até quando eu vou te suportar, sendo do mundo e não vindo para mim? Hoje Ele diz para você, João, José, Maria, Joana, até quando eu vou te suportar? Até quando você vai ser somente uma parte minha? Até quando você vai ser uma parte meu? Seja todo de Deus. Aquela que foi totalmente de Jesus foi engrandecida. Aquela que foi totalmente de Deus deixou de ser a pequena serva para ser engrandecida e coroada no céu. O Senhor tem generosidade para te abençoar nesta terra, para suprir nessa terra tudo o que você necessita. E se você quer ser feliz, então entre no caminho de dar tudo para nosso Senhor, para ver se as bênçãos de Deus não são derramadas na tua vida. Não retenha nada para vocês. Eu quero finalizar com o que Jesus falou para São Jerônimo. Na oração de São Jerônimo, Jesus dizia para ele assim, Jerônimo, me dá mais. E ele passou muito tempo fazendo a tradução das escrituras do hebraico e do aramaico para o latim. E Jesus dizia, Jerônimo, me dá mais. E ele dizia, Jesus, mas eu já te dei tudo. E Jesus dizia, Jerônimo, me dá mais. E ele dizia, mas eu já te dei tudo, Senhor. O que o Senhor quer mais? E Jesus disse para ele, já que me destes tudo, agora me dá os teus pecados. Hoje Jesus está pedindo para você, já que destes tudo para mim, já que você diz que me deu tudo, já que você oferta tudo, então agora me dá os teus pecados, me dá aquilo que você retém. Sabe para quê? Para que você seja todo de Deus, como a Virgem Maria. Seja generoso de Deus tanto na tua oferta material, quanto na tua oferta de vida. Deus derramará bênçãos sobre você. Amém? Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Mas aplaude Ele como sendo o Senhor e com a decisão de entregar tua vida para Ele.